Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Oramos por uma aceleração em todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que está estagnado, oramos para que se movimente. Oramos por mais recursos, oramos por mais conexões, mais portas abertas, mais oportunidades, mais estratégias divinas no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, livra esta vida e a sua casa de toda inveja, de toda maldade, de todo ataque espiritual, de tudo aquilo lançado no mundo espiritual para causar brigas, confusões, atritos, ressentimentos, que caia por terra todo espírito de inimizade, de contrariedade, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que o teu favor esteja sobre nós. Tuas bênçãos cerquem a nossa vida, cerquem a nossa casa. Oramos também profetizando o novo de Deus. Tomamos posse de Isaías 43, verso 18 e 19, que diz que o Senhor fará uma coisa nova, que diz que o Senhor abrirá no deserto caminhos novos e abrirá rios no ermo. Nós cremos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. O Senhor fará uma coisa nova, o Senhor trará novas fontes, o Senhor abrirá restituições em nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Declaramos a tua bênção, Pai, a tua bênção sobre essa vida. Oro também por todo aquele que está passando por uma situação complicada, por algo que não consegue resolver. Que haja uma intervenção do Senhor agora, no nome de Jesus. Ajude essa pessoa, Pai, a mudar completamente a sua vida, a mudar a situação que está passando. Toca com teu poder, Pai. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com a tua graça. Meu Pai, envolva-os com o teu poder. E eu apresento diante de ti cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nos comentários. Cada necessidade, o clamor de cada homem, o clamor de cada mulher. Também oro, Senhor, por essa pessoa que tem tido dores no corpo, que tem tido dores nas costas, nos ombros, nos braços. Que haja cura total e completa em nome de Jesus Cristo. Oro, Pai, por todo tipo de problema no estômago, nos joelhos, nos tornozelos, na canela, dores no quadril, desgaste. Senhor, eu oro por milagre agora, por quem está, Senhor, numa CTI, que está, Senhor, pedindo um milagre, uma intervenção. Senhor, eu peço a Ti, toca com Teu poder na vida dessa pessoa, restaura a sua vida. No nome de Jesus, que o poder de Deus envolva a tua casa agora. Toque-os, Jesus. Toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça. Leva embora, Senhor, a ansiedade. Leva embora as preocupações, todo o peso espiritual neste lugar. Leva embora e traga vida, Senhor. Traga paz. Toque com o teu poder, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua intervenção, nós pedimos a tua bênção, em o nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero trazer uma palavra profética ao teu coração. Nós estamos hoje no penúltimo dia desse propósito. Amanhã vamos encerrá-lo, porque no dia 1º, eu estou anunciando aqui, dia 1º de janeiro, nós vamos começar o nosso propósito. 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E eu tenho uma informação importante aí para você, tá? Já está disponível, eu pedi para o meu pessoal acelerar, já está disponível o Projeto de Vida 2026 lá no meu site. É gratuito para baixar.
para você poder fazer com tranquilidade, escrever o seu projeto, apresentar, inclusive na noite da virada, e nesses 12 dias que nós vamos levantar um grande clamor aqui. Convida alguém para participar, convida amigos, parentes, no nome de Jesus, vai ser uma bênção. E sabe, eu quero aqui testificar o que Deus tem feito através das orações. Todos os dias eu dou testemunhos aqui para vocês verem que não se trata de mim, não se trata aqui do canal, se trata do poder de Deus. É Jesus quem cura, é Jesus quem liberta, é Jesus quem salva, é Jesus quem muda vidas, certo? Mas há poder quando nós intercedemos. Olha o testemunho que eu recebi do Osvaldo, que acompanha nossas orações aqui. A paz, eu acompanho as suas orações, tenho recebido milagres. Eu venho hoje relatar que a minha esposa ficou muito mal com problemas respiratórios, a ponto de ficar internada na UTI do hospital, com um quadro assustador. Eu e minhas filhas começamos a orar para que esse quadro melhorasse. Então coloquei o nome dela, Nair, na campanha para que fosse curada. Depois de 2 dias, ela foi para o quarto e no dia 25 de dezembro, recebeu alta e já está conosco totalmente curada em nome de Jesus. Eu venho agradecer a você pelas orações e peço que Deus sempre o proteja, sua esposa e seus filhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu creio que Jesus Cristo faz isso e faz além. Por isso, você que está aí, sendo testemunha dos milagres de Deus aqui nas orações, compartilha com outras pessoas, manda aí para 10, não te custa, certo? É o mínimo que você pode fazer, é compartilhar o que está sendo bom para você, o que está abençoando a vida de pessoas. Pessoas estão sendo abençoadas. Olha o poder da oração. Por isso, manda aí para grupos, para amigos, compartilha nas tuas redes sociais, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? E eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração, que está lá em Tiago 4,7, a Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu vou repetir: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que falta para algumas pessoas é resistir. Resistir em fé, porque não adianta resistir só com a força humana, só com a capacidade que tem em si mesmo. Não transforme a fé em pensamento positivo. A fé é em Cristo, não é em você. A fé que nós temos que ter é em Cristo. É essa fé que nos defende. É essa fé que atrai a proteção de Deus, o sobrenatural. E quando a Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós, está falando de resistir na fé. Manter-se em fé, para que o inimigo não tenha vantagem sobre a tua vida, para que não tenha vantagem sobre a tua casa. E eu quero hoje falar sobre 7 sinais que o inimigo reconheceu o teu chamado, o teu futuro, o que Deus tem reservado para a tua vida. 7 sinais. Aí você diz assim: como assim? Como assim ele reconheceu o meu chamado? Se você está enfrentando algumas lutas das que eu vou falar aqui, é porque você está sofrendo um ataque contra o teu chamado, contra o propósito que Deus tem na sua vida. Eu costumo dizer para as pessoas que geralmente a gente é o último a saber que Deus tem alguma coisa especial com a gente. Porque o inimigo, ele observa. Ele não sabe de todas as coisas, porque só Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Mas o inimigo, ele observa os sinais, que talvez você não tenha observado do seu chamado. E é por isso que você pode estar enfrentando ataques espirituais, que você, pensa que isso é uma coisa normal que está acontecendo com você. E na verdade é um ataque ao teu chamado. Você tem um chamado de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. E olha só, o primeiro sinal são ataques que vêm direcionados. Os maiores conflitos e resistências surgem exatamente na área onde há mais propósito. O inimigo ataca aonde Deus
já tem a mão dele ali sobre você. Às vezes você pega um filho seu que está sendo atacado no colégio, atacado pela própria família ou assediado por amigos, e a mão de Deus está sobre esse jovem. É por isso desses ataques contra ele. É por isso que parece que só enxergam ele. Mas porque Deus tem um grande plano na vida dele. A luta que você pode estar enfrentando até nas tuas finanças é porque por meio das tuas finanças Deus vai abençoar a tua vida, vai abençoar a vida de outras pessoas, você vai ser uma coluna no reino, e por isso do ataque direcionado às tuas finanças. Então, ataques direcionados são sinais de que há um chamado de Deus e há a mão de Deus sobre aquilo. É por isso que você tem que redobrar as tuas orações. É por isso que Tiago diz para nós: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é para parar de orar, não é para parar de ler a palavra, não é para parar de adorar, não é para parar de servir a Deus, não é para parar, sabe, de declarar que Deus é contigo. Você não pode desanimar, você tem que resistir na fé e ele fugirá de você. Tem batalhas que nós vencemos na oração, no jejum, repreendendo o mal. E tem outras batalhas que nós temos que só resistir para que o mal fuja de nós. O segundo sinal que o inimigo reconheceu o teu chamado é um cansaço emocional inexplicável. Você se sente esgotado sem um motivo aparente. Especialmente quando você está para dar alguns passos espirituais na sua vida. Então esse cansaço que você está, às vezes você está cansado de gente, você está cansado de lidar com os problemas das pessoas que vêm até você. Esse cansaço emocional que você está, que você diz assim, eu estou sem paciência, eu estou cansado de algumas coisas. Esse cansaço aí, ele pode estar relacionado, sim, a um cansaço físico, a um desgaste emocional, mas ele pode ser também um ataque espiritual. Porque tem coisas que são inexplicáveis. A gente sabe que problema com as pessoas sempre vai ter, mas esse cansaço que você está, sabe, emocional, tipo, tudo lhe cansa, qualquer coisa que acontece lhe derruba, isso que lhe tornou sensível, que você anda mais sensível nos últimos dias, é sinal de um ataque do inimigo. Terceiro, distorções de quem você é. E quando eu digo distorções de quem você é, eu estou falando, sabe, de crises de identidade. Crises de identidade. Você é um filho de Deus, mas você anda ouvindo outras vozes, tentando convencer que você não é capaz, que você não é digno, de que você não é bom, de que, sabe, você foi, que Deus, de alguma maneira, rejeitou você. Crises de identidade. Quando nós achamos, sabe, que passou, aquela época boa passou, e agora tudo que nos resta é segurar algumas coisas ou segurar os cacos do que sobrou. Não. Essa crise de identidade que está aí lutando contra você, essa distorção dentro de você, que você não é digno, que você não é capaz, que Deus de alguma maneira, sabe, está triste com você, ou que Deus de alguma maneira está te ignorando, isso não é verdade. Você é filho de Deus. Você é filho e Ele te ama e tem propósito na tua vida. Então pare com esses pensamentos, com essa crise dentro de você. E essa crise de identidade, ela também se mostra até deixando a pessoa insegura. A pessoa fica insegura. A pessoa fica insegura. Ela fica insegura quanto, sabe, ao que ela pode fazer, ao que ela pode realizar e como ela pode, de alguma maneira, fazer a diferença. Ela acha que ela não é capaz mais para aquilo. Mas ela já fez muito, você entende?
E isso é um ataque do inimigo, uma informação espiritual errada entrou dentro de você e se estabeleceu uma fortaleza em você. O quarto sinal, ciclos de frustração. Situações que se repetem e sempre parecem te travar antes de algo novo nascer. É uma guerra espiritual para te desanimar. Ciclos que se repetem. Você não consegue sair, sabe, daquele estresse. Você não consegue sair daquela roda de amigos que só está puxando você para baixo. Você não está conseguindo, sabe, se manter fora de alguns laços, até mesmo de pecados que estão assediando você. São ciclos que se repetem. Você levanta, cai, levanta de novo, cai. Você não consegue ter uma constância. Isso são ataques que estão tentando desestabilizar você. Estão tentando mexer com você, estão tentando te impedir de viver o que Deus tem para a tua vida. O quinto tipo de ataque são ataques relacionais. Pessoas próximas passam a ser usadas para te ferir, te afastar, gerar mal-entendidos, minar a tua confiança, lhe descredibilizar diante da opinião dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de faculdade, da sua própria família. Então são ataques contra a tua vida, sabe? Levantes que vêm contra você. Sabe, às vezes você é uma pessoa da paz, mas parece que aonde você vai, parece que levanta algo, levanta alguém contra você. E sabe por quê? É um espírito de inveja contra a tua vida. É um espírito de inveja contra o teu destino, o projeto de Deus na tua vida. E você tem que identificar isso é inveja, porque parece que você é um problema, mas você não é um problema. Na verdade, você é uma bênção. Mas o diabo tenta levantar pessoas, sabe, para de alguma maneira te atacar pela inveja que eles têm de você. São pessoas que não conseguem parar de observar a tua vida, de tentar te seguir, de tentar, sabe, de alguma maneira ver ou achar alguma coisa contra você para te prejudicar. O sexto são bloqueios criativos e até mesmo espirituais. Você sente que não consegue fluir em áreas que antes você tinha uma facilidade naquilo, sabe? E agora você se sente bloqueado. Você era o melhor vendedor e agora não está conseguindo vender nada. Você era a pessoa que dava ideias e executava, mas agora nenhuma ideia surge mais. Você está sendo cercado espiritualmente. E o objetivo do inimigo é desanimar. É lançar por terra aquilo que Deus está construindo, aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E o último bloqueio é uma luta para você não orar. É como se tudo fosse mais interessante que a oração. Então, uma série é mais importante que a oração, um filme é mais importante que a oração, sair é mais importante que a oração, o trabalho é mais importante que a oração. É uma luta para você não orar. E um detalhe, você sabe que tem que orar aqui dentro. Quem é chamado por Deus sabe que tem que orar, mesmo não conseguindo orar. Mas sabe, sente, está faltando oração na minha vida. Você não está vendo? Com todos esses sinais que eu dei aqui para você, que isso é uma obra maligna que está assediando você, que está tentando impedir você de se aproximar de Deus e estar perto de Deus, porque Deus está para realizar algo grande na tua vida, você carrega algo grande de Deus. Por que você acha que eu falei tudo isso aqui? Foi para você. É Deus falando com você. Reaja! Desperta, ó tu que dormes! Levanta-te dos mortos e a luz de Cristo te esclarecerá. Desperta em nome de Jesus. Desperta em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Entrega essa palavra ao teu coração. Você já sabe o que fazer.
Está na hora de se levantar. Você tem algo grande de Deus aí. Em nome de Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste na fé. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa palavra foi boa para você? Manda para 10 pessoas aí. Certo? É o mínimo. Como eu tenho dito, é o mínimo que as pessoas podem fazer é compartilhar. Compartilha com grupos, com amigos, com parentes nas tuas redes sociais. Em nome de Jesus. E olha só, já está disponível. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Esse é o projeto de vida 2026. 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Aqui nós temos 7 áreas da vida: espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. E aqui embaixo, para você acompanhar as orações e marcar, tá? Nós vamos apresentar por 12 dias. Vai começar dia 1º de janeiro. Nós vamos ficar de 1º a 12 de janeiro apresentando. Serão 12 dias de clamor. 12 dias de clamor. A Bíblia diz em Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor. Projetos para a área espiritual, projetos para a área familiar, projetos para a área financeira. Nós vamos apresentar Deus. Vamos começar com tudo nesse ano de 2026, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Recebe essa instrução aí? Glória a Deus. Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 e também quero lhe convidar a se tornar aluno da Academia Kingdom. Nós vamos começar um novo módulo na semana que vem, chamado Metanoia. 12 chaves que eu vou compartilhar com os meus alunos para uma nova mentalidade. Um novo ano está começando e eu quero, ministrar essa questão da mentalidade. Serão 12 chaves que eu vou compartilhar nesse módulo dentro da academia chamado Metanoia. Uma mentalidade nova para viver um novo tempo. Se você quer ser nosso aluno, o link está aqui na descrição do vídeo, certo? Ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. E um detalhe, se você se tornar aluno da Academia Kingdom, agora, hoje, essa semana que vem, além de você pegar esse módulo que nós vamos ter, você vai pegar também a Escola de Profetas que eu vou ter em São Paulo na semana que vem. Semana que vem nós teremos Escola de Profetas em São Paulo. Sexta e sábado. Vou receber preletor de fora do Brasil. Vai ser uma escola extraordinária. Eu estou com muita expectativa dentro do meu coração daquilo que Deus vai fazer. Já estou em consagração, tanto para a virada desse ano, quanto para essa escola de profetas, que eu estou com uma expectativa muito grande do que Deus vai fazer. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você. E olha, se você perdeu a minha live das 9 horas hoje, assista. Eu falo muito ali sobre procrastinação. O tanto que nós perdemos tempo, muitas vezes, de fazer coisas que Deus quer que a gente faça. A preguiça pode roubar tudo de nós. A preguiça, o desânimo,
né? Às vezes até mesmo as críticas, né? Podem tirar você daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas você tem apenas uma oportunidade nessa vida. Não desperdice ela. Amém? Não desperdice. Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, apresento diante de Ti essa família que ora comigo. Apresento diante de Ti esta casa. Oro pelas crianças que estão agora próximas dos pais, para que o Senhor visite as crianças, proteja as crianças, livre as crianças de todo mal, de toda a maldade desse mundo, de toda a corrupção do sistema. Eu oro, Senhor, para que o Senhor proteja a inocência das crianças, guarde a vida delas. Eu quero declarar, Pai, o Senhor tem um chamado na vida das crianças. O Senhor tem um propósito e um destino grande em nome de Jesus. Eles são herança do Senhor, eles são amados, eles são abençoados. O Senhor tem propósito na vida das crianças, no nome de Jesus. Também oro, Senhor, por todo o casamento, toda pessoa, Pai, que está enfrentando desafios no casamento, dá vitória, dá paz, traga reconciliação, traga mudança, Pai, no nome de Jesus Cristo. Coloca a Tua mão, meu Pai, intervém, Pai, no nome de Jesus. Dá vitória para essa pessoa. Dá vitória para essa casa, Pai, no nome de Jesus Cristo. E traga livramento, Senhor. Traga livramento, meu Pai, na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus projetos. E que haja, Senhor, uma aceleração na vida dos teus filhos e filhas. Tudo aquilo que era para levar anos, que aconteça em dias, que aconteça em semanas. Coloca tudo no caminho deles, as ferramentas que eles precisam, as conexões que eles precisam. Senhor, tudo aquilo, Senhor, que é necessário na vida deles, coloca no caminho deles. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, traga aceleração, traga movimento, Senhor. Em o nome de Jesus eu oro por milagres agora, na vida deste homem, na vida dessa mulher, em o nome de Jesus, Pai. E aquele que tem um chamado do Senhor, aquele que carrega um chamado do Senhor, que neste momento seu peito venha arder, que dentro dele ele sinta, ela sinta, Pai, o teu poder tocando na vida dele, tocando na vida dela. Toque-os, Jesus com o teu poder. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração, mande para alguém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e até amanhã, 6 da manhã aqui, se Deus quiser. Um abraço a todos. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, que haverá avanço sobrenatural, que as coisas que estão paradas, aquilo que está travado, aquilo que está devagar, que comece a se movimentar no poderoso nome de Jesus Cristo. E aonde houver amarras espirituais que estão prendendo essa pessoa, opressões, resistência de inimigos e resistência espiritual, que seja quebrada agora no poderoso nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz: o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos adversários e o nosso cálice transborda. Por isso cremos, ó Deus, que o Senhor está à nossa frente em todas as coisas e não temeremos. Declaramos, ó Deus, que tudo aquilo que está demorando, tudo aquilo que não está na velocidade que deveria estar, nós te pedimos, toca com teu poder, Jesus. Tu tens o poder de destravar, tu tens o poder de romper, tu tens o poder de fazer com que aquilo que levaria anos aconteça em dias, aconteça em semanas. Por isso nós te pedimos, Pai, nos envie os recursos necessários, não apenas os recursos financeiros, mas os recursos humanos, trazendo, Senhor, tudo aquilo que precisamos para acelerar e para avançar. E também, Senhor, se na nossa caminhada precisamos nos conectar a alguém, precisamos estar mais próximo de alguém,
que vai ser um ajudante do nosso destino, que vai ser uma ponte para o nosso amanhã. Senhor, nós te pedimos, nos mostra quem é essa pessoa, nos coloca no caminho dela, nos conecta, Pai, no nome de Jesus. Queremos viver um ano de aceleração, queremos viver um ano do extraordinário, do romper, do avanço, no nome de Jesus Cristo. Pai, coisas que pararam de crescer, empresas que pararam de crescer, vida de pessoas que regrediu, que retrocedeu. Senhor, eu oro para que o Senhor toque com o teu poder na vida dessa pessoa e que as coisas comecem a movimentar na vida dela, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, envolva-os com a tua graça. E também te pedimos a proteção sobre o nosso lar. Proteja o nosso lar, Senhor. Livra o nosso lar de todo mal. Livra de toda maldição. Livra de todo incômodo. Livra de toda seta de Satanás. Cancelamos pragas lançadas contra nós, palavras negativas, mentiras, inveja, engano, que caia por terra no poderoso nome de Jesus. E clamamos, Senhor, pedindo a justiça do Senhor na nossa vida, na nossa casa e tudo que estiver ligado a nós, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o lugar que você está, em o nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está operando aqui, o Senhor está agindo na vida de pessoas, o Senhor está agindo em famílias. Não pare de orar, não pare de clamar, porque Deus está fazendo coisas muito grandes em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir para você, dia 31, você pode entrar no meu site www.vinicius7.com.br e baixar gratuitamente o projeto de vida para 2026. Nós vamos começar dia 1º de janeiro às 6 da manhã aqui no canal. A nossa oração e propósito, que já é tradicional, é profético e tradicional. Aqui a gente faz 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E nesses 12 dias a gente apresenta esse projeto de 2026, certo? Eu convido você a estar conosco e também a baixar. Vai estar disponível ali no meu site a partir do dia 31. A partir do dia 31 vai estar disponível para você baixar. Como eu disse, é gratuito. Para você participar, pode convidar outras pessoas também a participar, em nome de Jesus. Amém? Não pare de orar. Eu sei que agora é final de ano, as pessoas viajam, as pessoas estão com a família, mas reserve um tempo para estar na presença de Deus e não se distraia. Não deixe nada tirar você da presença do Senhor. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui da Olinda, e ela escreveu assim pra gente. Quero dar o testemunho pela minha mãe que mora em Camboriú. Ela estava com um problema muito grave no rim, precisava da cirurgia urgente e já tem certa idade. Apenas assistindo às orações com muita fé e participando do propósito Carta para Deus, eu orei com muita fé para que Jesus curasse a minha mãe. Se fosse da vontade dele, minha mãe foi curada e não precisou de cirurgia, em nome de Jesus. Hoje ela está em casa muito bem. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Esse propósito aqui que a gente fez do Carta para Deus foi um dos propósitos de mais testemunho que eu tive aqui no canal. Foi incrível o tanto de pessoas, por isso que eu convido você a participar desse propósito que a gente vai fazer, do projeto de 2026, porque a gente vai apresentar a Deus nossos planos. A Bíblia diz, isso é bíblico. Apresenta ao Senhor teus projetos para que o Senhor faça com que eles deem certo. Amém? E claro, Deus vai fazer aquilo que é a vontade dele para a sua vida. Mas eu creio em grandes resultados que nós vamos ter aqui a partir desse propósito, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Quero declarar aqui uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em 1 Reis 17. No verso 2 em diante diz assim: Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom,
e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Essa palavra aqui, ela nos fala que não podemos ser fanáticos por fórmulas. É isso que eu quero que você grave. Não seja fanático por fórmulas. Porque, em primeiro momento, Deus mandou Elias para o ribeiro de Querite. E chegou um momento que o ribeiro secou e Deus mudou a provisão de lugar. Levou a provisão lá para Sarepta. Então, em primeiro momento, Deus o leva para esse ribeiro e o sustenta lá de uma forma sobrenatural. Havia seca em toda a terra de Israel. Mas aonde Deus conduziu Elias, lá tinha provisão. Lá tinha água. Lá ele estava sendo sustentado de uma forma sobrenatural. Ou seja, em todos os lados havia crise. Todos os lados havia seca. Todos os lados havia falta. Mas aonde Deus levou o profeta, ali tinha abundância, ali tinha provisão, a mão do Senhor estava ali. Se cumpriu o Salmos 23 na vida de Elias: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O Senhor estava provendo para ele. O Senhor estava o guiando a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Então ele estava bem. Agora você imagina comigo. Um belo dia ele acorda pela manhã, lava o rosto e vai em direção ao ribeiro para pegar água e também para pegar a sua comida, a sua porção do dia, porque Deus, de uma forma sobrenatural, estava enviando corvos para alimentar Elias. E quando ele chega no ribeiro, não tinha mais ribeiro, só tinha pedras, só tinha terra, havia secado completamente. E Elias se deu conta que não veio também a comida, não veio o pão, não veio a carne. E a Bíblia diz então que Elias, ali naquele momento, algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva da terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta. Olha que tremendo. Elias não ficou aguardando ali. Elias não ficou esperando uma semana, 2, 3, 4 semanas. Ele estava acostumado a uma maneira de Deus fazer as coisas. Mas ele não ficou preso àquilo, porque ele sabe que Deus é Deus de milagres. Ele sabe que Deus é Deus do sobrenatural. E o Senhor então veio com uma instrução nova para Elias: vai imediatamente a Sarepta. Olha só, Deus falando, vá imediatamente. Quando Deus nos dá uma direção, nós temos que imediatamente nos mover por aquela palavra, nos mover por aquela direção que Deus deu. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Nós temos que nos mover imediatamente. Quando Deus dá a palavra, quando Deus dá a instrução, se mova imediatamente. Não é depois, não é amanhã, não é quando der, é imediatamente. Eu creio que a maneira como eu me movimento assusta algumas pessoas. Porque eu estava no sul, daí fui para São Paulo, e daí fiquei um mês aqui no sul, voltei para São Paulo, fiquei alguns meses lá, depois retornei para o sul. E para as pessoas, sabe, isso é um movimento muito rápido. Mas eu aprendi uma coisa, que a provisão na minha vida, e quando eu falo, não falo só de provisão financeira, mas eu falo de todo o pacote de bênçãos, que é a proteção de Deus sobre minha casa, meus filhos, que é o sucesso que Deus tem reservado, que é também o fluxo, a revelação de Deus para um tempo, para um lugar. Eu aprendi a me mover muito rápido. Há pessoas que não vão se mover a vida inteira da sua cidade, e não significa que elas estejam erradas. Mas há pessoas que Deus vai direcionar elas, porque muitas vezes a nossa provisão muda de lugar. Agora, temos que entender, nem sempre
A mudança da provisão no lugar significa você mudar de lugar. No caso de Elias aqui, ele teve que mudar de lugar, porque Deus disse para ele, vai a Sarepta. Mas às vezes Deus vai dizer para você, muda de ramo. Às vezes Deus vai dizer para você, muda de mesa. Às vezes Deus vai dizer para você, muda de mentalidade. Essa mentalidade, essa fórmula que você tem usado aí a vida inteira, está errada. Não vai dar certo isso. Você vai ter que mudar essa fórmula. E às vezes a gente não deixa Deus secar algumas coisas. A gente fica aguardando que coisas que já secaram, elas voltem a fluir. Presta atenção porque Deus está falando aqui contigo. Presta atenção, essa é uma palavra profética para a tua vida. O ribeiro secou. E Elias entendeu, era hora de sair de lá, era hora de partir, era hora de continuar, era hora de seguir a instrução de Deus. Às vezes Deus, Ele vai permitir com que oportunidades sequem, Ele vai permitir que recursos financeiros sequem, Ele vai permitir que relações sequem, e você tem que parar de pensar, sabe que aquilo ali vai fluir de novo? Se Elias tivesse pensado da seguinte maneira, sabe, esse ribeiro já funcionou para mim por muito tempo, eu só vou aguardar ele um pouco e daqui a pouco ele vai fluir novamente para mim. E às vezes Deus diz para você, não, esse ribeiro não vai fluir para você. Esse ribeiro não vai fluir para você. Esse ribeiro não vai fluir para você. Porque eu já sequei esse ribeiro. Às vezes nós queremos que algumas coisas voltem para a nossa vida e Deus diz assim para a gente, não, isso não vai voltar. Isso já secou. Você agora tem que entrar numa nova direção, numa nova conquista, numa nova rota de Deus para a tua vida. Algumas pessoas não conseguem se desligar, sabe, das coisas do passado. Elas não conseguem se desligar, elas pensam assim, não, que independente dele já estar casado com outra pessoa e já dele ter filhos, que um dia ele vai voltar e vai retornar. Algumas pessoas ficam esperando por isso, mas o ribeiro secou. Aquele ribeiro ali secou. É Deus dizendo para você, ei, eu quero agora repaginar a sua vida, eu quero reformular a sua vida. Algumas pessoas estão estagnadas na vida e Deus está dizendo, não, eu não quero você estagnado. Eu quero que você vá imediatamente até onde eu já guardei a provisão para você. Sabe, Deus, Ele pode nos conduzir a lugares de provisão. Deus pode nos levar a lugares onde tem muita vida, lugares onde tem muita água, tem muita provisão, tem muita coisa boa que Deus tem reservado para nós. Então, segura essa palavra, porque essa palavra é uma palavra profética para a tua vida. Quando Deus secar uma coisa, deixa Ele fazer a obra total e completa. Se Ele secou esse relacionamento, se Ele secou essa fonte financeira, Deus tem um novo lugar para você com uma nova provisão, certo? E às vezes, é como eu disse, às vezes Deus não quer que você se mude de lugar, mas Deus quer que o seu foco esteja em outra coisa. Você se conecte a outra pessoa, você se conecte a outro lugar, você se conecte, sabe, a uma nova revelação, a um novo fluir. A gente quer sempre segurar as coisas do passado na nossa vida, e isso é um erro. Nos perdemos em nosso caminho quando queremos segurar as coisas, queremos segurar tudo. Só que Deus disse para Elias, esse ribeiro secou. Essa relação secou. Essa fonte financeira que você tinha aí secou. E o que você vai fazer agora? Você tem que ir imediatamente a Sarepta, porque lá agora está a tua provisão. O que me leva a crer que Deus tem sempre uma provisão nos aguardando. Então, se está faltando alguma coisa para você, saiba que tem um lugar onde tem a provisão. Tem um lugar, está com alguém. E a Bíblia diz que estava com uma viúva, a provisão de Elias. Só que uma viúva que estava quebrada financeiramente. Só que a obediência abençoa ela e abençoa ele. Abençoa os dois. Deus proveu de uma forma sobrenatural para aquela viúva. Proveu para a casa dela, proveu para Elias. Por quê? Porque Elias estava debaixo de uma palavra profética, Elias estava debaixo de uma direção de Deus. Quando você está debaixo de uma direção de Deus, as coisas fluem para você.
as coisas fluem para as pessoas que estão na sua volta, as coisas melhoram, sabe? Pior coisa que tem é você estar em um lugar ou estar numa relação que já secou, porque dali não vai vir nada novo. Dali não vai vir nada novo, dali não vai vir nada, absolutamente nada. Então segura essa palavra como uma palavra profética para a tua vida, segura essa palavra como uma direção de Deus para você, em nome de Jesus. Amém? Espero que essa palavra tenha te ajudado, espero que essa palavra tenha sido uma direção de Deus aí para você. Eu quero agora declarar o Salmo 91, quero também lhe convidar dia 31, nós vamos disponibilizar no meu site www.vinicius7.com.br o projeto de vida de 2026 para você preencher e fazer esse propósito os 12 primeiros dias do ano junto com a gente. São 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Vem estar aqui com a gente. É um propósito profético, é muito forte, é uma bênção, certo? Também teremos a nossa virada e vamos transmitir tudo ao vivo aqui para vocês. Vai ser incrível, vai começar às 9 horas da noite, às 21 horas. E vamos até a meia-noite com palavra, com adoração, com intercessão. Vai ser um tempo maravilhoso, certo? E você vai poder acompanhar tudo aqui à noite dos decretos, em o nome de Jesus. Também quero falar rapidamente dos meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Você pode adquirir no nosso site www.vinicius7.com.br. Os dois livros juntos dá mais de 700 orações que vão abençoar a tua vida, que vão abençoar a tua família. Aqui é o texto bíblico, os conselhos para o teu dia, uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração que você vai escrever a próprio punho, tá? Você pode adquirir no nosso site, esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2, tá? E eles são atemporais, podem começar a qualquer tempo, você pode ler também mais de um devocional por dia. Bem, eu sei que vai te abençoar muito. E também, você que não é meu aluno na Academia Kingdom, hoje pela manhã eu compartilhei com eles uma novidade, certo? Que nós vamos ter a partir da semana que vem, um módulo novo. E agora eu estou compartilhando com você. Compartilhei primeiro com eles e vou compartilhar agora com você. Nós vamos começar um novo módulo semana que vem, chamado Metanoia. A Bíblia diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra transformai-vos é metanoia. Eu vou passar 12 chaves para uma mudança de mentalidade para o ano que está por vir. 12 chaves. Vai ser incrível, vai ser uma benção. E cada dia eu vou dar uma chave e depois eu irei dar conselhos online para todos que estiverem dentro da academia. 6h45 da manhã, um horário que você pode, antes do seu trabalho. Amém? Segunda e terça-feira vão ser os dias da nossa academia e vai ser um tempo assim precioso, especial, em nome de Jesus. Tá bom? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas, é o mínimo, amém? É o mínimo. Compartilhe com 10 pessoas. Se puder compartilhar com mais, compartilhe com mais pessoas, mande aí para amigos, mande aí para parentes, mande para o máximo de pessoas que você puder, em o nome de Jesus. Eu vou declarar o Salmo 91, esse salmo profético, esse salmo de defesa e de ataque. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei
e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração, coloca o desafio que você está enfrentando aí também, certo? E se você perdeu a minha live das 9 da manhã, eu gostaria que você assistisse, porque eu falo como encerrar um ciclo com alguém, como encerrar um ciclo num lugar de uma maneira certa. E creio que vai ser uma bênção aí para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque a tua mão de poder tem estado conosco. Gratidão, Senhor, porque a nossa casa tem sido sustentada por Ti, nossa família tem sido sustentada por Ti e todas as coisas têm sido cuidadas e sustentadas por Ti. Eu peço uma bênção, Pai, por todos os alunos da Academia Quinto Global que têm caminhado conosco, que caminharam conosco esse ano, que estarão caminhando conosco no próximo ano, que o Senhor possa ungí-los, derramando graça, favor sobre a vida deles, um favor especial, Pai, sobre a vida e a família, os negócios de cada um deles. Também oro, Pai, para que o Senhor nos livre de tudo que é cilada, de tudo que é engano, de tudo, Senhor, que não for verdade. O Senhor guarde a nossa vida e guarde a nossa família de toda a maldade, de toda a inveja, de toda a contrariedade, de toda a resistência, de toda a oposição espiritual. Guarda nós, guarda a nossa casa, guarda nossos filhos, guarda, Senhor, todas as áreas da nossa vida e pedimos o livramento do Senhor. Pedimos o cuidado do Senhor sobre nós e sobre todos da nossa casa. Senhor, também profetizamos que aquilo que levaria anos aconteça em dias. Oramos no nome poderoso de Jesus Cristo, para que o milagre de Deus toque na vida dessa pessoa e que haja uma aceleração. Tudo aquilo que está em pausa, tudo aquilo que está devagar, processos que estão devagar, negócios que estão devagar, respostas que estão devagar, começos que estão devagar, nós oramos para que haja uma aceleração na vida dessa pessoa. No nome poderoso de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, abre o céu sobre a vida deles e toque-os. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que haja cura na vida dessa pessoa, para que haja uma intervenção do Senhor na vida dessa pessoa. Livra ela de todo mal, livra ela de todo laço, livra ela, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, de tudo aquilo que pode estar trazendo prejuízo, que pode estar trazendo confusão, infortúnio para a vida dela. Guarda a vida dela. Senhor, a Tua palavra diz que a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. Que o Senhor nos abençoe a nós, abençoe nossos filhos, abençoe nosso casamento, abençoe nossos projetos, nossos sonhos, negócios. Que a Tua bênção esteja sobre nós. Assim como estava sobre José, que o Senhor o abençoava em tudo, tudo que vinha às mãos dele era abençoado. Senhor, abençoe nossas mãos, para que tudo que vem a nós seja abençoado. Em o nome de Jesus Cristo, te pedimos, coloca as pessoas certas no nosso caminho, traga os recursos, a provisão, tudo aquilo que necessitamos, as ferramentas para vivermos a plenitude do nosso propósito e que haja uma aceleração na vida dessa pessoa, na sua casa e na sua família. Eu oro também, Senhor, por aquele que precisa de consolo, por aquele que perdeu um ente querido, por aquele que está passando por um momento de dor, por um momento de dificuldade, um momento de tristeza. Essa pessoa, Pai, que está abalada emocionalmente, Senhor, toque-a com o Teu poder, toque-a com a Tua graça e com o Teu favor, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, compartilhe essa oração com 10 pessoas. Amém? E amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui junto conosco. Que Deus abençoe, um forte abraço e até mais. Não esquece de compartilhar, compartilhe aí, tá bom? Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo, que aquilo que levaria anos aconteça em dias. Oramos
para uma aceleração sobrenatural. O que estiver em pausa, o que estiver estagnado, o que estiver devagar, nós oramos, Pai, para que o Senhor movimente as coisas. Sabemos que o Senhor tem todo o poder de acelerar processos, de trazer recursos, de nos conectar às oportunidades certas, às pessoas certas. Coloca no nosso caminho as pontes do nosso destino. Oramos, Pai, e pedimos a Tua bênção. No nome de Jesus, pedimos o Teu favor. Todo o processo que essa pessoa que está há anos aguardando, vendas que ela está há anos aguardando, projetos que ela está há anos aguardando, nós oramos para que haja um movimento de Deus, para que haja um liberar, um romper, que as coisas movimentem no nome de Jesus. Assim nós te pedimos, assim nós oramos. Também eu oro, Pai, por todo aquele que está sofrendo de algum tipo de enfermidade física ou emocional, para que o Senhor traga cura total e completa a essa pessoa. Jesus, Tu cura. Nós cremos, Jesus, que Tu cura. A nossa fé está em Jesus, aquele que cura, aquele que opera milagres, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que tira de cativeiros espirituais, aquele que tira essa pessoa do pecado, de uma vida difícil, de uma vida de opressão, de uma vida de preocupação. Tu tens todo o poder, Jesus. Invocamos Teu nome neste momento. Que nessa noite lugares sejam visitados por Deus, famílias sejam visitadas, que a presença de Deus entre nessa casa. Senhor, a Tua palavra diz: e serás salvo tu e toda a tua casa. Assim nós cremos, Senhor, na Tua palavra, que entre a luz de Jesus Cristo nesse lar, que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Essa mulher, Pai, que está há anos clamando pelos seus filhos, clamando pela vida do seu marido, pela salvação de todos da sua casa. Meu Deus, eu oro por uma aceleração nesse processo. Eu oro para que essa casa seja visitada pelo poder, seja visitado para a glória de Deus agora, no nome de Jesus Cristo. Também eu oro, Pai, cancelando todo plano diabólico contra crianças, contra os netinhos dessa pessoa. Venha guardar a casa dela, venha guardar seus filhos, venha guardar seus netos, venha livrar de todo mal, todo ataque contra o casamento, toda inveja, todo espírito de manipulação, toda ação contrária para ferir emocionalmente o cônjuge. Nós ordenamos agora que esse mal cesse, que esse mal caia por terra. E nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Não só a nossa vida, mas colocamos também a nossa família, ó Deus, nas Tuas mãos e pedimos o Teu favor, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua bênção, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, visita essa casa, visita essa família, Pai. Traga transformação na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Visita esta casa, Pai, visita este lar, é o que eu peço a Ti, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Graças Te damos, Espírito Santo, graças Te damos. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado de todo mal. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Ti, Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu creio no poder da oração. Eu creio que para Deus não há impossíveis. Ele tem o poder de todas as coisas. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. E eu creio, estou aqui crendo. Eu já vi grandes coisas Deus fazer e creio que Ele fará muito mais em nome de Jesus. E eu quero começar dando um testemunho que nós recebemos da Dayana. E ela escreveu assim: paz e graça. Eu quero compartilhar o que Jesus fez na minha casa. Eu comecei a participar das orações constantemente há 4 meses e participei de todos os propósitos, eu e meu esposo. Ele estava com cálculos renais e, de acordo com o médico, somente cirurgia poderia resolver devido ao tamanho. Meu esposo passava dias com dores, tomando medicamentos para amenizar o sofrimento. Então fui mais a fundo nas orações e participamos da campanha de 21 dias de jejum e oração. E nesse período de campanha, Deus me deu uma palavra de cura.
Tomei posse e quando ele foi fazer os exames veio o resultado. Os rins totalmente limpos. Ele foi curado. Jesus curou, as dores sumiram e para a glória de Deus ele está bem. Louvo a Deus por sua vida, por nos ajudar a orar, ter fé e não desistir. Jesus cura e eu estou muito feliz. Glória a Deus, glória a Deus. Eu também recebi um testemunho da Neide, que nos acompanha aqui nas orações. O netinho dela tinha dores de ouvido constantemente. Aí fazia o tratamento, logo, de novo, infecção, dor no ouvido. E isso estava sendo um sofrimento para essa criança. A Neide começou a colocar ele em oração aqui. Todos os dias na oração, apresentando o netinho dela. Jesus curou. Já faz um bom tempo que ele não tem dor nenhuma no ouvido. Então, a Deus toda a glória. A Deus toda a glória. É Ele que cura. Jesus cura. Jesus liberta. Amém? O homem não pode fazer, mas Deus pode. Deus pode. A nossa fé está em Jesus. Cremos nele. Amém? Escreve aqui nos comentários: a minha fé está em Jesus Cristo. Glória a Deus. E esse propósito que a gente está fazendo aqui, aquilo que levaria anos, acontece em dias, isso aqui é muito forte. Você não tem ideia, porque isso é a fé. Não é só a oração, é a fé envolvida. A fé envolvida, a minha fé, a tua fé envolvida. Então, quando você coloca a fé no que Deus pode fazer, no que Deus pode realizar, você está abrindo as portas da tua vida para o agir de Deus. É isso que está acontecendo. Eu quero compartilhar uma palavra hoje com vocês, que inclusive um trecho dessa palavra que eu vou trazer agora, eu falei na reunião da manhã. Quem acompanhou o culto ao vivo sabe que eu ministrei essa palavra. Inclusive você pode assistir, quando terminar aqui essa live, você pode assistir a pregação completa, certo? O Senhor me tocou de sempre na oração de domingo de noite, trazer um pequeno trecho, às vezes até com um pouco mais de esclarecimento, sobre o que eu ministrei na manhã. E eu sei que essa palavra aqui já falou com muita gente, mas vai falar com você. Hoje pela manhã eu falei sobre períodos de silêncio. Todos nós vivemos períodos de silêncio, onde parece que as coisas acontecem para todo mundo, menos para a gente. Acontece para quem está do teu lado, mas não acontece para você. Acontece para um conhecido seu, mas não acontece para você. E pode parecer até que Deus está de férias, mas Deus não tira férias. O nosso Deus, Ele está sempre trabalhando. Ele não para. E eu creio no que está escrito na palavra, que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Em 1 Samuel capítulo 16, verso 13, preste atenção, diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi passou vários anos em Belém, sozinho, na obscuridade. Era entediante. Seus irmãos estavam no exército, eles tinham uma posição prestigiosa, e mesmo Davi tendo sido ungido por Samuel, rei, ele não assumiu o trono. Ele continuou cuidando das ovelhas do pai. Eu até penso uma coisa, que se o pai de Davi tivesse acreditado naquele ato profético, ele não colocaria Davi para cuidar das ovelhas no campo. E muitas vezes na nossa vida, as pessoas não vão acreditar no que Deus disse que vai fazer na nossa vida. É por isso também que Davi não foi chamado para estar na refeição junto com Samuel. Os irmãos de Davi foram todos chamados, menos Davi. Davi estava lá cuidando das ovelhas. Alguém tinha que cuidar das ovelhas, dos negócios da família. E esse alguém era Davi. Não era o caso do pai ter colocado alguém para cuidar das ovelhas e ter trazido todos os filhos para esse momento especial, porque afinal de contas eles estavam recebendo um governante em casa, que era o profeta Samuel, porque antes de Saul ser rei, quem governava o país era Samuel. Então Samuel era conhecidíssimo e era uma honra receber um juiz e um profeta em casa. Eu quero que você entenda
que nem sempre, mesmo que você receba uma palavra de Deus e mesmo que você saiba que coisas grandes Deus tem para a sua vida, Deus vai, destravar você para o mundo a partir daquele momento. Nós queremos que as coisas aconteçam rápido, nós queremos a notoriedade rápido, nós queremos aparecer rápido, nós queremos crescer rápido, nós queremos prosperar rápido, nós queremos sair da miséria rápido. Mas muitas vezes, enquanto Deus ele mantém você na obscuridade, enquanto Deus ele coloca você nos bastidores, no anonimato, ali Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando no seu coração. Deus está trabalhando na tua humildade. Eles estavam sendo celebrados. Os irmãos de Davi estavam no exército. Estavam cumprindo um papel importante. Eles eram reconhecidos como militares. Mas aqui está a chave. Não se compare com a vida de outras pessoas. Então, Davi estava lá, cuidando das ovelhas, mas os irmãos estavam no exército. E Davi não se comparava com os irmãos. Da mesma forma, nós não podemos ficar nos comparando com as outras pessoas. Porque esse é o maior erro das pessoas, ficar se comparando. Porque ele está melhor do que eu, porque que ela está na frente, porque que as coisas acontecem mais rápido para ele. Parece que tem sorte e, enfim, e nós ficamos muitas vezes perdidos em relação a isso, porque pensamos assim, e eu? Quando que vai chegar a minha vez? Corra a sua corrida. O propósito de Deus para a sua vida não é o mesmo deles. O seu propósito, ele é único, ele foi escrito pelo próprio Deus. É que nós queremos que aconteça com a gente como acontece com os outros. Tem muita gente que sai na sua frente na vida. Tem muita gente que larga, a léguas de distância. Parece que para eles tudo é mais fácil e para você tudo é mais difícil. Não olhe para a esquerda, nem para a direita. Mantenha seu foco no chamado de Deus. Você tem uma palavra de Deus, você carrega uma profecia. Você carrega uma palavra profética, você carrega algo de Deus na sua vida, mas que talvez não esteja ainda pronto para romper. Talvez haja coisas na sua vida que estão travando, esse romper, esse descobrir da vida. Mas vai chegar o momento onde Deus vai tirar a tampa de cima. E você vai poder romper e avançar e coisas grandes vão acontecer na sua vida. Tudo o que você precisa fazer é continuar fazendo o que Deus colocou no seu coração. Nas Escrituras, Pedro perguntou a Jesus sobre João e que tipo de futuro João teria. Ele achava que João teria uma vida melhor do que a dele, porque João era o discípulo amado, estava sempre próximo de Jesus. E Jesus, ele respondeu a Pedro, o que acontece com João, com Tiago, com Marcos, não é da sua conta. Jesus respondeu exatamente isso para ele. Não é da sua conta o que vai acontecer com João. Se eu quiser que ele viva para sempre, ele vai viver para sempre. Isso foi um choque para Pedro. E inclusive eles pensaram que João iria viver para sempre. Mas, só na eternidade? Não foi o que Jesus quis dizer? Eu quero que você entenda isso, que muitas vezes as pessoas querem se meter na vida dos outros, elas querem se comparar aos outros, e se você quer que Deus levante você, se você quer que Deus abençoe teus negócios, se você quer, se destacar e romper, você tem que cuidar da sua vida. Muitas pessoas pergunta para quem é invejoso e que critica, pergunta o que eles construíram na vida. Pergunta o que eles estão fazendo na vida. Porque há pessoas que eles literalmente desistem da sua vida para ficarem
atacando a vida dos outros, para ficarem criticando a vida dos outros. Pessoas de sucesso, pessoas de destino, elas não têm tempo para ficar falando da vida dos outros, para ficar comparando, para ficar bisbilhotando a vida dos outros. Não. Ela é alguém focado, está focado no que Deus tem para ela. Enquanto você se comparar, você vai ficar frustrado, porque sempre encontrará alguém que parece que está numa situação muitas vezes melhor do que a sua. E isso é frustrante, quando você fica olhando muito para o lado, porque você olha e você diz assim, puxa, é isso que eu quero para mim? Eu quero essa vida para mim? Só que enquanto você olha para a vida do outro, você perde de caminhar, você perde de inovar, você perde de criar coisas novas, porque você está muito focado no outro. Você está focado no que o outro está fazendo. Mas Davi estava destinado a ir além de seus irmãos. E seus irmãos saíram na frente dele. Só que o destino de Davi era outro, muito maior do que o dos seus irmãos. Agora, para pensar comigo se Davi ele ficasse frustrado de ver os irmãos sendo honrados, ele cuidando das ovelhas do pai. Então, tudo aquilo que aconteceu ali, aquela consagração que houve, porque foi uma consagração, foi um ato profético. Se Davi se frustrasse de pensar assim, o que eu recebi foi do homem, não veio de Deus. O que eu recebi, sabe, foi apenas uma encenação, foi um teatro que fizeram. Se Davi tivesse pensado disso, talvez ele desertasse, ele saísse da casa do pai, ele poderia ter seguido com a vida dele de outra forma, mas Davi permaneceu. Ele permaneceu focado no que Deus tinha para a vida dele. Davi poderia ter relaxado, se desanimado, mas cuidou daquelas ovelhas como se estivesse cuidando da nação. Matou o leão, matou o urso com as próprias mãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que você fizer na vida, tudo, faça para Deus. Faça para Deus e dê o seu melhor. Excelência. Tem gente, sabe, que não faz o seu melhor com aquilo que está nas suas mãos. Você tem que aprender a fazer o seu melhor. Tudo que Deus te dá para fazer, tudo que Deus te... Faça o seu melhor. Eu às vezes acho, sabe, que eu coloco muita energia em coisas que não são minhas. Eu coloco muita energia em coisas que não são minhas. Mas eu aprendi a fazer tudo com excelência. Eu aprendi a fazer tudo com excelência. Porque essa era a marca de Davi. Ele estava lá cuidando das ovelhas do pai. E eu creio que o pai não se importaria se uma das ovelhas fosse levada por um leão ou fosse levada por um urso. Eu creio que o pai não se importaria, porque mais importante era o filho vivo do que um filho morto. Mas Davi lutou por aquilo que era do pai dele. E enfrentou poderosos, enfrentou o leão e o urso para defender o que era do pai. Deus sabe como que você está lidando com aquilo que não é seu. Porque se Deus vê que você não cuida daquilo que não é seu, Deus não pode confiar o que Ele tem para você. Porque você vai cuidar de algo para Deus. Tudo na vida nós cuidamos para Deus. Tudo na vida nós cuidamos para Deus. Então, eu tenho que entender que o que Deus colocou nas minhas mãos, eu preciso cuidar daquilo, eu preciso zelar daquilo, porque aquilo não é meu, ele pertence a Deus. Então, eu não estou trabalhando para alguém, eu não estou trabalhando para A, para B, eu estou trabalhando para Deus. Estou fazendo com excelência para Deus, porque eu quero que Deus me confie aquilo que Ele tem para mim. Aleluia! Certo? Então, se você não cuidar daquilo que é dos outros, Deus não entregará aquilo que é seu. Guarda essa palavra no seu coração. Você recebe essa palavra? Muitas vezes Deus permite que fiquemos na obscuridade por um tempo, para que depois venhamos viver a notoriedade.
A notoriedade só vem se você foi excelente na obscuridade, no anonimato, nos bastidores, quando ninguém via, quando ninguém enxergava. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Quero agora declarar o Salmo 91. E se você quer assistir essa palavra completa, assista. Nós tivemos um culto maravilhoso hoje e tenho certeza que você vai ser muito edificado. Amanhã eu terei academia aqui no Global, às 6h45 da manhã. Amanhã e terça-feira, vão ser 2 dias essa semana, que eu estarei na academia aqui no Global. E amanhã eu vou dar um anúncio, certo? Do novo módulo que eu vou começar dentro da academia aqui no Global. Então amanhã eu vou dar um anúncio. De um novo módulo que eu vou começar dentro da academia aqui no Global, amanhã. Então você que é meu aluno, não perca amanhã a live das 6h45 da manhã, tá? Vai ser um tempo de ensino e vai ser um tempo também de mesa de conselho, vai ser tremendo. E se você quer ser meu aluno na Academia Kindle, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius07.com.br. Eu já vou começar janeiro com um novo módulo dentro da Academia Kindle, algo que Deus colocou no meu coração. É um módulo que não tem ainda na academia, mas Deus colocou no meu coração e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus Cristo. Amém? Vai ser bênção, Escuta aí, você que é meu aluno, você vai se surpreender com esse ensino que eu vou trazer aí para a tua vida, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, enquanto isso compartilha com 10 pessoas, manda para 10, é o mínimo, gente. É o mínimo, compartilhar com 10. Se puder compartilhar com mais, compartilha com mais. E dia 31 de dezembro vai estar disponível o projeto de vida de 2026 para você baixar, preencher e passar os 12 primeiros dias do ano clamando junto comigo aqui. Os 12 primeiros dias do ano. Vão ser 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Nós vamos apresentar a Deus o nosso projeto de vida de 2026, certo? Então aí te organiza, dia 31 você vai entrar lá no meu site e você vai baixar gratuitamente o projeto de vida 2026. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. E eu também vou consagrar essa semana ao Senhor, para que seja uma semana abençoada. E se você tem desafios financeiros, eu vou apresentar a Deus agora também. Todos nós temos leões e ursos para vencer. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, graças te damos, porque o Senhor vê quando ninguém está nos vendo. O Senhor vê a nossa fidelidade, o Senhor vê a nossa excelência, o Senhor nos vê cuidando dos teus negócios e dos teus projetos. Por isso, Pai, eu quero pedir a Ti uma bênção especial por todo aquele que, como Davi, está crendo na promessa, por todo aquele que, como Davi, está sendo excelente, está fazendo o seu melhor naquilo que o Senhor entregou em suas mãos. Que o Senhor possa abençoá-los, prosperá-los, abrir portas na sua vida e honrá-los, Pai, com oportunidades, com caminhos novos, no nome de Jesus Cristo. Oramos para que o Senhor nos abra boas oportunidades.
Oramos para que o Senhor nos coloque diante das pessoas certas, que o Senhor coloque os recursos que nós precisamos para a nossa semana, para a nossa vida, para os projetos do reino, no nome de Jesus Cristo. E eu profetizo, Pai, que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Oramos para que grandes recursos sejam liberados, para que processos sejam vencidos, para que respostas cheguem, inclusive respostas de oração. Oramos por tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que está estagnado, tudo aquilo que está travado espiritualmente, e oramos agora para que haja uma aceleração, que o movimento de Deus comece a mexer com as coisas. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, libera teus movimentos na nossa vida, libera a aceleração, que o teu poder agora traga um destravar, o teu poder traga um romper na nossa vida, que a unção do rompedor toque em nós, toque em tudo que estiver ligado a nós. Pedimos a tua bênção sobre essa casa, a tua bênção sobre essa família, a tua bênção sobre a saúde dessa pessoa. Fortalece ela, capacita ela, tira as dores do corpo dela, Pai, no nome de Jesus Cristo. E nós oramos por milagres, inclusive milagres criativos, maravilhas. Aqui, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Toque-os, Jesus. Toque-os com o teu poder, toque-os, Jesus, com a tua graça. Toque-os, Pai. Toque o Senhor, toque o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebe essa oração abençoada, compartilhe agora com 10 contatos. Se puder compartilhar com mais, compartilha com mais. Que Deus te guarde, que Deus te proteja e que o Senhor te livre de todo mal. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui na oração junto comigo, ao vivo. Amém? Vai ser uma benção. Deus te abençoe. Até mais.